Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós intitulamos a nossa mensagem dessa noite de Não dê desculpas. Eu lembro que quando criança, muitas vezes as respostas sempre estavam prontas na minha boca quando a minha mãe me mandava fazer alguma coisa. Eu dizia sempre, manda a minha irmã. Ou então, depois eu faço. Era muito comum a gente dar uma desculpa para não obedecer ou para adiar o cumprimento de algo que nos havia sido delegado. Mas à medida que a gente vai crescendo, amados, nós nos tornamos hábeis na arte de arranjar desculpas para não fazer algo. É muito comum alguém dizer assim, eu não sei fazer, né? Ou então, eu não estou entendendo muito bem qual o seu pedido. Ou, tem gente mais competente que eu. Ou então, até mesmo, quando tem uma programação na casa do Senhor, alguém pode dizer, é aniversário do amigo, do primo da minha cunhada, eu não posso faltar. Ou então, eu tenho uma consulta médica em dezembro, como é que eu vou faltar se o culto já é agora, no mês de abril? Ou houve uma morte na minha família. O cachorro do meu bisavô faleceu e eu preciso dar essa força para ele. Estou com os galegos aqui em casa e eles não me deixam sair. Eu estou doido para pagar as minhas dívidas com os galegos. Ou eu tenho que responder as mensagens de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, e-mail e Orkut, que eu acho que nem existe mais. Mas as desculpas, queridos, sempre existem. Quer seja com relação a alguma coisa dentro da nossa casa, no trato com o marido e a esposa lá, super atarefada, com a alimentação por fazer, a casa por arrumar, e a louça lá só aguardando a iniciativa de alguém para lavá-la. E a gente vai sempre dar aquela desculpa, mas é final de campeonato, né? A louça pode esperar, mas o jogo hoje não pode. Ou então, quando é preciso tomar alguma decisão, e a gente sempre fica naquela indecisão. Não, diz você, é melhor. No final das contas, quem vai tomar a decisão é você mesmo. Nós temos, queridos, sempre desculpas. E no mundo cristão, nós podemos também enfrentar todos os tipos de desculpas para não obedecer à voz de Deus. Talvez alguém já tenha até usado alguma dessas expressões. Pregar? Não, que é isso? Isso é tarefa do pastor, do presbítero. Ou então, não, isso não é minha responsabilidade, isso é do líder do ministério. Por que eu vou visitar aquele irmão que está doente? Ou então, eu já servi no ano passado, dá oportunidade a outra pessoa, por que eu tenho que novamente esse ano continuar fazendo a obra do Senhor? Ou estou muito ocupado, ou muito cansado, ou muito velho, ou muito jovem. Mas sempre acabamos por dar uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Há quem diga que as desculpas são ferramentas dos incompetentes, e aqueles que se especializam nelas raramente vão longe. Ou aquele que é bom para dar desculpas, raramente é bom para qualquer outra coisa. Quem se desculpa, na verdade, se acusa. E nessa noite nós queremos meditar no livro de um profeta. Esse profeta, queridos, quando foi chamado por Deus, tinha todas as desculpas prontas quando recebeu o seu chamado. Desculpas para não obedecer o chamamento de Deus. E eu percebi que muitas das desculpas desse profeta são desculpas nossas também, para não darmos ouvidos à voz de Deus quando Ele nos chama. Contudo, Deus tinha uma promessa para contrariar a desculpa daquele profeta. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, que por melhor que seja a sua desculpa, certamente Deus tem algo para
contrariar, se contrapor a essa desculpa que você tem dado para não fazer a obra de Deus, para não obedecer ao Senhor, para se rebelar contra a vontade do nosso Deus. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler versos 4 a 14. E depois 17 a 19. Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 14, e depois 17 a 19. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amados, eu acredito que você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando através do canal no YouTube, já tenha sido confrontado diante de algo inesperado que aconteceu na sua vida, e que isso foi como que um impedimento para você, quer estar na casa do Senhor, quer estar servindo a Deus. Às vezes é uma questão de enfermidade, é um problema ligado a uma doença, e que isso tem te impossibilitado, impedido ou dificultado de servir ao Senhor ou de estar na sua casa. Nós temos irmãos que já têm algum tempo, por questão de saúde, sido impedidos de estar aqui conosco. Às vezes é questão de trabalho. Tem pessoas que têm uma escala de trabalho que impede, às vezes, de estar nos cultos regulares. Às vezes o horário impede a sua participação, quer seja no culto de celebração aos domingos, ou até mesmo nas programações dos ministérios. Outros poderiam colocar a questão de escola, faculdade, muitas atividades, tem que terminar aí os trabalhos, ou a família, demandas às vezes que nós temos, que realmente nós não podemos cortar os vínculos familiares. Mas o que eu percebo é que algumas vezes nós somos muito céleres, muito rápidos, né, para dar uma desculpa para não vir à igreja, para não estar na casa do Senhor, para não servir a Deus. Alguém poderia, por exemplo, justificar que o conhecimento que tem é muito pouco para pregar o Evangelho. E aí tem aquela dificuldade, o que é que eu vou falar para a pessoa caso ela venha inquirir-me acerca de uma literatura que eu estou entregando num semáforo, como nós fizemos ontem com os jovens aqui? Ou até mesmo numa oportunidade de dar um testemunho aos familiares, numa reunião de aniversário, e eu prefiro me calar, me omitir,
me silenciar, ao invés de falar do grande amor de Deus a essas pessoas? Nós temos realmente condições de dar muitas desculpas. E quando nós nos voltamos ao profeta Jeremias, nós observamos aqui algumas coisas que são muito importantes. Jeremias, amados, ele foi chamado por Deus para comunicar palavras de juízo, mas não apenas palavras de juízo para um povo que estava rebelde, mas também ele recebeu de Deus a oportunidade de trazer palavras de esperança da parte de Deus, diante dos anos de turbulência que levariam à destruição de Jerusalém pelos babilônios. E aquela destruição se devia exatamente ao pecado do povo. O pecado é outra justificativa para nos afastarmos da igreja, porque quando nós pecamos, nós não nos sentimos bem, e ao invés de buscarmos a reconciliação com o Senhor, nós passamos a justificar não estar na casa de Deus. Jeremias, no versículo 5 da passagem que lemos, ele foi chamado para ser um profeta para as nações, não um sacerdote. Jeremias, ele era de uma linha sacerdotal, o seu avô, o seu pai, tinham exercido o sacerdócio. Um profeta, queridos, ele é um porta-voz escolhido e autorizado de Deus para declarar a palavra do Senhor ao seu povo. Muitas vezes, nós pensamos nos profetas como pessoas que podem dizer o futuro. Eu não sei se isso se deve à nossa cultura religiosa, dos chamados profetas do sertão, que dizem se vai ter ou não um bom inverno, ou até mesmo ao misticismo neopentecostal, que faz com que algumas pessoas acreditem que o profeta é aquele que pode quase que ler o meu futuro. Mas um profeta, amados, ele falava mensagens para o presente que tinham ramificações no futuro. Eles eram mais divulgadores do que previsores. Eles expunham os pecados do povo e os chamava de volta às suas responsabilidades diante de Deus. O profeta não era apenas aquele que traria um prognóstico do que estava para acontecer, mas ele procurava fazer com que o povo retornasse aos caminhos do Senhor, porque assim aquele mal poderia ser controlado ou desfeito. Ser profeta era mais exigente do que servir como sacerdote. Os deveres dos sacerdotes, eles eram previsíveis. Eles estavam explícitos na lei. Tudo estava escrito. Se alguém gostaria de conhecer acerca das atribuições do sacerdote, era só ir lá nos 5 livros de Moisés. A lei constava claramente, a partir de Êxodo, tudo o que o sacerdote deveria fazer. Já o profeta, ele nunca soube de um dia para o outro o que o Senhor o chamaria para dizer ou fazer. O chamado de Deus para o profeta, para realizar uma obra, era algo de imediato. O sacerdote, ele trabalhava principalmente para preservar o passado, para garantir que o povo estivesse sempre cumprindo aquilo que havia sido estabelecido ainda nos dias de Moisés. Já o profeta, ele trabalhava para mudar o presente, para que Israel tivesse um futuro. Os sacerdotes, eles em geral lidavam com questões externas, rituais, sacrifícios, oferendas, cultos, enquanto o profeta, ele tentava alcançar e mudar os corações. Os sacerdotes, eles ministravam principalmente a indivíduos com necessidades diversas. Já os profetas, eles dirigiam-se às nações inteiras, e geralmente as pessoas a quem eles se dirigiam não queriam ouvir a sua mensagem, porque era uma mensagem confrontadora. Os sacerdotes, eles pertenciam a uma tribo especial, que era a tribo de Levi. E assim, eles tinham uma autoridade, eles eram reconhecidos, eles eram respeitados. Mas um profeta podia vir de qualquer tribo e tinha que provar o seu chamado divino. Os sacerdotes, eles eram
sustentados pelos sacrifícios e ofertas do povo, que continuamente eram trazidos ao templo. Mas os profetas, eles não tinham uma renda garantida. Essa, queridos, foi a realidade de Jeremias. Ele podia ter abraçado o sacerdócio, mas ele abraçou uma missão maior na sua vida, o chamado para ser um profeta do Deus vivo. Daí a sua grande responsabilidade. E aí você poderia perguntar, pastor, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou sacerdote, eu não sou profeta. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva do Senhor. Queridos, nós vamos ver que há algumas semelhanças no chamado de Jeremias para o nosso chamado. Lembre-se, Deus pode atribuir-lhe uma tarefa difícil. E aqui, quando eu digo que Deus pode atribuir-lhe uma tarefa difícil, é no sentido, amados, que todos nós fomos chamados para sermos povo de Deus. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Pode até ser que você esteja se sentindo muito bem como membro da igreja. Você esteja se sentindo muito bem de vir aos domingos, participar do culto e voltar para a mesmice, para a sua rotina. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, Deus te chamou com um propósito, com uma missão. E essa missão é de adorá-lo, é de anunciar a sua palavra, é de viver segundo a vontade de Deus. Não podemos achar, queridos, que o cristianismo, que a nossa vida com Deus, se resume apenas a participar dos cultos dominicais, como se isso fosse bater o meu ponto com Deus. Eu lembro, quando eu trabalhava numa empresa, numa grande empresa, e nós tínhamos lá o ponto para, todo dia que chegava, tinha que bater o ponto, saía para o almoço também, voltava do almoço, retornava, saía do trabalho para casa. E a gente tinha ali 15 minutos de tolerância. A gente não podia ultrapassar. E não podíamos, claro, também, todo dia fazer uso dos 15 minutos de tolerância. Os 15 minutos de tolerância eram uma exceção. Não era uma regra para eu chegar todo dia 8h15 ou sair 4h45. Mesmo que sempre tivesse um ou outro que ficava já ali na porta, já esperando aqueles 15 minutos que antecediam a saída. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que todos nós temos responsabilidades, temos compromissos. E assim como você tem compromisso na área secular, mesmo aqueles que são aposentados. Por quê? Porque você tem seus compromissos em casa. A não ser, claro, um ou outro que viva em berço esplêndido, né? Que aí a esposa esteja lá correndo para um lado e para outro, né? E aí a pessoa está só lá na cama, esperando o caldinho e tudo. Mas na maioria das vezes não é assim não, certo? A maioria das vezes o cabra está lá, ó, ajudando a esposa, cuidando dos serviços. Somos responsáveis. Todos nós temos responsabilidades. E Jeremias não era diferente. A nação de Israel estava vivendo uma derrocada, uma queda vertiginosa espiritualmente. O povo já não tinha mais compromisso com Deus. O povo estava dando as costas para a lei do Senhor. E aí então Deus levanta Jeremias com o propósito de alertá-los, de confrontá-los com essa realidade. E o chamado de Jeremias se dá, como diz no versículo 5, antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus o havia escolhido. Antes dele nascer, Jeremias havia sido separado. Ou seja, Deus conhecia Jeremias. Foi Deus que escolheu Jeremias e foi Deus que o separou. E eu quero te dizer nessa noite que Deus conhece a tua vida por completo. Foi Ele que te escolheu, Ele que te amou primeiro e foi Ele que te separou. E separação, queridos, aqui tem a ver com santidade. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas limitações, Deus conhece os nossos erros, Deus sabe o nosso pecado. E sabe que há um remédio para esse pecado, e o remédio é o sangue de Cristo que nos limpa e nos purifica de todo mal. Mas não apenas Deus nos conhece, Deus nos escolheu para sermos nação santa, povo eleito. Você é a menina dos olhos de Deus. Mas Deus também não apenas te escolheu para ser um membro da igreja,
Deus te separou, e essa palavra separar é exatamente santo. Você é santo de Deus, você foi separado do mundo, você foi separado daquilo que não agrada ao Senhor, você agora é chamado filho de Deus. Jeremias, queridos, era conhecido pelo nome. Jeremias foi escolhido a dedo por Deus e foi separado para servir. Esses são atos de alguém que tem um grande propósito. A promessa de Deus nos permite abandonar nossos próprios planos e receber o plano de Deus sem medo. Às vezes, quando a gente faz a leitura de grandes homens do passado, quer seja pastores, missionários, a gente se confronta com essa realidade. Um dos grandes nomes do século passado foi o Dr. Martyn Lloyd-Jones, lá na Inglaterra. Ele era um médico em ascensão, alguém que estava despontando na sua área, na área médica, alguém que já tinha o reconhecimento das autoridades, alguém que tinha uma grande clientela, e naqueles anos a medicina era vamos dizer assim, a função top de linha. E aí Deus tem um chamado para o Dr. Martyn Lloyd-Jones, para deixar aquela área que ele exercia, e para ser agora um homem que não ia somente curar fisicamente, mas curar a alma de outros homens. E ele abraçou o seu chamado, foi servir ao Senhor. Ele que morava num grande centro, foi para o interior. E no interior ele serviu durante vários anos, e Deus o abençoou, Deus fez progredir aquela obra, Deus multiplicou. Queridos, o chamado de Deus, às vezes, ele vai de encontro com os meus sonhos pessoais. Mas como Jeremias, nós precisamos aceitar que o nosso futuro não é nosso. Nós somos de Deus. Ele tem um plano e propósito distintos para a nossa vida. Às vezes nós fazemos projeções do nosso futuro acerca daquilo que nós queremos alcançar. Eu lembro que quando ainda mais jovem, alguém disse assim: olha, você tem que fazer o seu primeiro milhão até os 40 anos. Eu estou chegando aos 60, eu ainda não consegui chegar a esse milhão. Mas independente de chegar no milhão ou não, eu sei, queridos, que a minha herança está garantida, não por mérito meu, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. É a partir do comissionamento de Deus que Jeremias apresenta as suas desculpas. Talvez você já tenha sido chamado para fazer alguma coisa e você mesmo tenha usado uma ou todas essas desculpas para não obedecer o chamado de Deus. Veja só a primeira desculpa que Jeremias diz, logo no versículo 6. Ah, Senhor soberano, eu não sei falar. Em outras palavras, eu sou incapaz. Jeremias, queridos, ele sentia-se inadequado como orador público. E o chamado de profeta era para falar ao povo, falar às multidões. E ele vai logo dizendo: Senhor, não dá para mim. Eu não sei falar. Quem é que não se lembra de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 4, verso 10? Moisés diz: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Quantas vezes, amados, nós não temos usado essa desculpa da incapacidade para realizar alguma coisa? Eu lembro que quando fui chamado para pregar pela primeira vez na igreja, eu me senti muito honrado, mas extremamente incapaz. A minha falta de talento era óbvia. A minha natureza calma e tímida eram pontos negativos. Às vezes eu pensava que se Deus havia me chamado para fazer qualquer coisa, Ele devia ter se equivocado, devia ter um outro Alex. Até o dia em que eu entendi que Deus não havia errado no meu chamado. Eu aprendi, amados, ao longo dos anos, no entanto, que a pessoa mais consciente de sua própria inadequação é geralmente a pessoa mais dependente da suficiência de Deus. Na minha inadequação, me fez confiar em Deus. A sua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua glória se manifesta através dos meus defeitos.
E o que Deus está te dizendo nessa noite é que mesmo que o teu talento, mesmo que o teu dom possa parecer insuficiente, inadequado, Deus sempre te capacitará, pois foi Ele quem te chamou. Então não dê essa desculpa. É Deus que te qualifica, é Deus que te capacita. Peça a capacitação de Deus. É claro que eu não estou dizendo com isso que você vai ficar de braços cruzados. Ah, pastor, eu quero ser muito um pregador. Eu não sei pregar, mas eu vou orar para que Deus me dê a unção da pregação. Queridos, a unção da pregação é você poder se debruçar nos estudos, você começar a estudar, a ler a palavra de Deus, a mergulhar nos ensinos do Senhor. O problema é porque nós somos uma geração de flecha, a gente quer apertar no botão e já receber tudo pronto. A gente não aguenta mais fila, a gente chega numa fila, meu Deus do céu, está demorando muito, passou 2 segundos. A gente não quer mais esperar nada. E às vezes na nossa vida, com Deus não é diferente. Intimidade, amados, requer renúncia, a gente tem que renunciar ao pecado, a gente tem que pagar o preço, a gente tem que ter vida de oração. Mas a gente não quer ter mais nada disso, a gente quer apertar um botão e é como se já recebesse uma auréola para botar em cima da cabeça. Isso é coisa do passado. A vida de santidade é uma vida de confronto com aquilo que eu sei que me agrada, me atrai, mas entristece o coração de Deus, e eu tenho que abandonar, que é o pecado. Lembre-se, nós temos a provisão da promessa de Deus. O Senhor diz lá no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. O toque na boca de Jeremias não era para purificá-lo, mas para inspirar, capacitar, era parte do dom de profecia que foi concedido a Jeremias. Então, se você está hoje sempre colocando essa desculpa, Deus nessa noite pode te capacitar. Você esteja aberto ao toque de Deus, não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. Queridos, Deus abençoa, não aquele orador eloquente, aquele orador que tem expressões que impactam a plateia e cativam crentes carnais, não. Deus abençoa aquele cuja língua foi tocada com brasas do altar do Senhor, aquele que busca realmente viver segundo a vontade de Deus. Deus não usa a pessoa mais talentosa e soberba, mas aquela que foi tocada pela sua mão. Deus usa as pessoas mais improváveis para abalar uma igreja, uma comunidade, uma nação. Nunca subestime o poder do toque de Deus. Nunca subestime. Quando Deus toca, um milagre acontece. A segunda desculpa, queridos, é que sou inexperiente. Jeremias disse a Deus no versículo 6, ainda sou muito jovem. A palavra jovem, queridos, infelizmente tem sido traduzida em algumas bíblias, algumas versões como criança. Mas na verdade aqui Jeremias tinha aproximadamente entre 20 e 25 anos quando foi chamado. Ele não era mais nenhuma criança, né? Naqueles dias era ainda um jovem. E aí ele acredita que devido à sua pouca idade, vocês sabem, por exemplo, que o ministério de Jesus começou a partir dos 30 anos. E aí Jeremias olha para si mesmo e diz, não, Senhor, eu sou muito jovem, eu acho que tu tem que procurar outra pessoa, eu não tenho maturidade. Queridos, é interessante porque Jeremias se sentia inferior, inexperiente, intimidado diante do tamanho da tarefa para o qual Deus o havia convocado. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa, quando você recebeu o chamado de Deus, você logo pensou, Senhor, não é o momento certo para a minha vida. Quem sabe mais tarde, daqui a alguns anos, quem sabe quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo. Agora, Senhor, a minha vida está tão corrida, é tanto trabalho, é tanto estudo, é isso, é aquilo. O chamado de Deus, queridos, pode parecer vir em um momento inoportuno, mas Ele nunca envia o seu servo sozinho. Veja o que diz nos versos 7 e 8. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus é contigo. Não tenha medo. Às vezes nós nos intimidamos de testemunharmos de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, porque ficamos com medo das pessoas nos taxarem de crentes, de fundamentalistas, de alguma coisa
que possa ser pejorativo. Porém, eu quero te dizer nessa noite, amados, que o Senhor estará sempre contigo. Ele não te abandona jamais. Por maior que seja o deserto que você está enfrentando, por maior que seja o vale que você está mergulhado, eu quero te dizer que Deus jamais te abandonou. Ele sempre esteve e sempre estará contigo. O que o Senhor está te dizendo nessa noite é que antes de que você possa experimentar a presença dEle, você tem que ir aonde Deus te enviar, falar o que Deus te mandar dizer e rejeitar o medo. Nós vivemos uma geração amedrontada. Ontem nós estávamos aqui num culto maravilhoso de jovens. E a gente vê a alegria estampada nos rostos, né, dos nossos jovens e adolescentes. Mas, queridos, a gente sabe que nós vivemos numa geração que às vezes fica intimidada pelo o futuro, pelo que está por vir. Quer seja pela questão da violência, do desemprego, da própria libertinagem que nos afronta continuamente na televisão, nas redes sociais, no dia a dia. Nós sabemos, amados, que nós passamos por lutas, mas independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco. É por isso que nós podemos orar e confiar a Deus os nossos filhos, quer sejam crianças, adolescentes, jovens, e pedir que Deus use de misericórdia para com a vida deles, que Deus os preserve do mal, porque nós vivemos numa geração corrompida pelo pecado, e precisamos cuidar dessa geração. Por isso o Senhor te diz nessa noite, não tenha medo. Alguém disse uma vez que quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele não nos dá um roteiro a seguir e depois nos deixa a nossa própria sorte. Não, Deus caminha conosco. A sua presença nos dá força para enfrentar cada dificuldade. Eu não sei a luta que você está vivendo. Eu não sei os problemas que você está passando. Mas eu conheço um Deus que te conhece ainda quando você era substância informe no ventre da tua mãe. Ele conhece todos os teus dias. Não há nada oculto ao Senhor. Que diferença faz saber que quando estamos sendo enviados, o Senhor está indo conosco? Porque isso traz paz, isso traz segurança na nossa vida. Eu fico pensando, amados, nos missionários que foram enviados por agências missionárias no final do século XIX. Muitos deles perderam suas vidas pregando o Evangelho, porque eles sabiam que quem os enviava não era aquela agência missionária, não era a igreja, não eram os irmãos que estavam sendo mantenedores daquela obra, não. Quem os estava enviando era o Senhor, era Deus que cuidaria deles, de suas necessidades, era Deus que estaria cuidando deles da sua segurança. E mesmo diante até da morte, Deus estaria ao lado deles. Há uma terceira desculpa, a mensagem é perigosa. Queridos, o Senhor não deu a Jeremias uma mensagem alegre de libertação para anunciar, mas Jeremias recebeu uma mensagem trágica de julgamento. Hoje, é muito fácil pregar uma mensagem açucarada, uma mensagem que possa afagar o ego das multidões. Mas, amados, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que essa palavra, ela traz uma mensagem confrontadora, como diz lá em João capítulo 3, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, por isso eles não se achegam a Cristo. Consequentemente, Jeremias seria incompreendido, perseguido, preso e julgado devido à sua mensagem. Mais de uma vez, Jeremias foi ameaçado. O povo não queria ouvir a sua mensagem. Jeremias disse ao povo claramente que eles estavam não desafiando o profeta, mas eles estavam desafiando o próprio Deus, pois estavam desobedecendo a lei do Senhor. E com isso, estavam destinados ao julgamento. Quando nós vamos lá para a ceia do Senhor, na orientação de Deus, através de Paulo, e ouvimos o Senhor falando acerca da necessidade de olharmos para nós mesmos e não participarmos da ceia indignamente. Não é no sentido de que nós fiquemos fora da ceia, de que nós contemplemos o nosso pecado e nos sintamos inaptos. Não! É para que nós olhemos para nós mesmos, vejamos o nosso erro e nos reconciliemos com o Senhor. Esse é o maior propósito. O propósito de Deus, queridos,
não é nos condenar, não é nos lançar no inferno. O maior propósito de Deus é nos ter ao seu lado. Filhos contritos, quebrantados, arrependidos, que se voltam para o Senhor. Veja o versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. E aí Deus diz o que está para acontecer. Aquela panela estava inclinada. Geralmente quem tem um fogão em casa sabe que a panela tem que ficar plana. Se você coloca água para ferver, se ela ficar inclinada, ela vai transbordar, vai derramar. Ela tem que ficar plana. E o que Deus está dizendo: olha, a panela está inclinada. E o líquido vai ser derramado sobre Jerusalém. E essa inclinação, esse derramar, era exatamente a profecia do que estava por acontecer com a vinda do Império Babilônico, que iria tomar Jerusalém, que ia derrubar os seus muros, que iria queimar as suas portas, o seu templo. A razão para o julgamento de Israel foi a idolatria, a rebelião contra a vontade justa de Deus. E o que o Senhor está te dizendo nessa noite, queridos, é que quando você anuncia a palavra, quando você prega o evangelho, isso pode ser perigoso, mas Deus te dá a força para suportar. Jeremias teria que enfrentar as autoridades, Jeremias tinha que enfrentar os religiosos, Jeremias tinha que enfrentar o próprio povo, e isso poderia intimidá-lo. Isso poderia fazer com que ele retrocedesse, ou procurasse de alguma forma amenizar a mensagem que Deus o havia entregue. E o que o Senhor está te dizendo também nessa noite, é que às vezes, amados, nós nos intimidamos diante da proclamação do evangelho, diante dos desafios de sairmos da nossa zona de conforto. Às vezes é muito mais fácil ficar em casa, deitado numa rede, comendo pipoca, assistindo Netflix, do que sair para evangelizar, fazer uma visita a alguma pessoa que está enferma. Deus sempre prevalecerá, queridos, é isso que ele afirma nos versos 18 e 19. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Eu quero te dizer que por mais que o teu patrão se levante contra você, por mais que os teus colegas te caluniem, permaneça fiel no Senhor. Não abrace os padrões desse mundo. Às vezes, amados, o diabo procura nos cooptar ao pecado, nos arrastar ao lamaçal de iniquidade, mas nós precisamos permanecer fiéis nos caminhos do Senhor. A pessoa que está com Deus prevalecerá. Alguém disse uma vez: um com Deus é maioria. Sozinhos, amados, nós estamos desamparados, mas com Deus nós prevaleceremos. E a quarta e última desculpa que nós vemos aqui, no primeiro capítulo de Jeremias: faço depois. Veja no versículo 17. E você prepare-se, disse o Senhor, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. A versão Almeida, revista e corrigida, diz assim: não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Jeremias, ele não estava se sentindo preparado. Ele podia dizer assim: depois, deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu me consagrar um pouco mais, deixa eu amadurecer um pouco mais. Jeremias estava querendo adiar o seu chamado para obedecer a Deus. Às vezes, querido, nós estamos assim, Deus nos faz um chamado e aí a gente: não, Senhor, depois, dá mais um tempinho, quem sabe no próximo ano. Deus esperava uma ação imediata de Jeremias. Jeremias estava numa luta, ele tinha uma batalha pela frente, e a ordem de Deus foi: prepara-te para a batalha, ou seja, arregaça as mangas. Deus chamou Jeremias para agir, ele foi chamado para sair do meio da sua zona de conforto, ele foi chamado para dar um recado ofensivo, uma mensagem confrontadora. Ele não seria bem-vindo, ele não seria aceito, ele irritava os seus ouvintes. Às vezes nós nos calamos, queridos, porque não queremos ofender as pessoas, mas as pessoas podem nos ofender com toda porcaria possível. A gente não levanta a voz para confrontar ideologia de gênero. Ah, não, pastor, a gente tem que ser tolerante.
Mas aí a gente aceita as baboseiras que essa turma aí quer empurrar a goela abaixo. Às vezes a gente aceita que determinadas ideologias que são contrárias à palavra de Deus cheguem até mesmo dentro da nossa casa. E nós não confrontamos isso na escola, porque não queremos ser diferentes. Não, temos que aceitar. De jeito nenhum, queridos. Nós fomos chamados para sermos uma nação santa. Nós fomos chamados para viver de forma diferente desse mundo. E se preciso for, levantar a nossa voz contra os ditames desse mundo. O que Deus espera de você é obediência. Imediatamente, se você se rebelar, rejeitar o seu chamado, você corre o risco da ira de Deus vir sobre a sua vida. É por isso que o Senhor diz assim: não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na presença deles. Às vezes nós ficamos amedrontados. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, quantas vezes eu não fui confrontado pelo fato de ser um crente. Eu estudava na área de humanas e isso era muito comum. Professores com uma ideologia totalmente distorcida. Mas apesar disso, amados, nós continuávamos firmes nesse propósito. Nós formamos um grupo de evangelismo na faculdade. A gente saía evangelizando. Eu lembro que às vezes nós pedíamos permissão para o professor para entregarmos literatura nas salas. E alguns colegas zombavam de nós, pegavam a literatura e rasgavam assim na nossa cara. Mas isso não nos intimidava, isso não nos servia de ameaça. Pelo contrário, fazia com que estivéssemos ali cada vez mais firmes nesse propósito. Porque nós sabíamos que o Senhor estava ao nosso lado. O que é que nos tem intimidado para servir a Deus? É sermos confrontados porque somos cristãos? É estarmos amedrontados diante da turba que levanta uma bandeira contrária do Evangelho? Jesus obedeceu. O que quer que você pense de Jesus, lembre-se disso. O seu coração era um coração disposto e obediente. Ele sempre fez o que o seu Pai ordenou. Nunca houve hesitação. Nunca houve questionamentos, nunca Jesus fugiu à sua responsabilidade, apenas obediência. Deus tem te chamado, meu irmão. Deus cumprirá o seu propósito em você, minha irmã, e Ele te capacitará, Ele te protegerá, Ele te acompanhará. Você está obedecendo ao chamado de Deus ou você simplesmente tem dado desculpas? Você está compartilhando a palavra do Senhor? Você tem realizado os seus propósitos de viver uma vida santa, uma vida reta aos olhos de Deus? Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Eu também, queridos. Eu não estou imune ao pecado. Mas eu sei que quanto mais perto de Jesus eu estou, mais me afasto do mal. E quanto mais distante de Jesus eu me encontro, mais eu me aproximo do abismo. Eu não sei do seu chamado. Eu não sei se você chegou nessa noite, aqui, e ao chegar você encontrou a porta aberta, entrou, ou foi convidado por algum irmão da igreja. Mas o primeiro chamado que Deus faz para você nessa noite, é confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Deus conhece a tua realidade, Deus sabe como você se encontra, e Deus te chama. O Senhor Jesus disse, que aqueles a quem o Pai lhe dá, que o Pai lhe confiar, Ele jamais os lançará fora. Se você tem sido chamado por Deus, o chamado de Deus não é simplesmente um arrepiar na coluna. O chamado de Deus é você ser confrontado pelo seu pecado agora. É o pecado que lhe acusa e diz que você não é merecedor. E o seu pecado vai dizer, não, você não tem jeito. Mas o Senhor Jesus está te dizendo que Ele pode mudar a tua história. Ele tem poder para restaurar a sua vida. Esse é o primeiro e maior chamado de Deus na vida do homem. O chamado para mudar de direção. Direção do inferno para o céu. Direção da porta larga para a porta estreita. Direção da eternidade sem Deus para a eternidade com o Senhor. O meu segundo chamado é para você que está afastado dos caminhos de Deus. É você que sabe que a sua vida precisa ser restaurada. Você sabe que há coisas
que não agradam a Deus e que precisa de uma mudança, tome essa decisão. O desejo de Deus não é que você adie, que você fique afastada do Senhor, mas é que você se volte para Deus. Deus sabe a tua necessidade, Deus tem colhido as tuas lágrimas, Deus sabe que você se sente incapaz, e talvez essa tenha sido a tua desculpa até agora. Mas eu também sei de um Deus que te qualifica, que Deus que te capacita. Esse é o Senhor da igreja. Mas eu também tenho um terceiro chamado a fazer. Talvez você diga assim: pastor, eu estou bem, tranquilo, eu estou na igreja, eu venho para os cultos regularmente, dou até meu dízimo, não sempre, mas uma vez saí eu dou, me sinto bem, gosto dos louvores. Mas há um vazio, falta intimidade com Deus, falta vida no altar. Talvez você não se sinta fortalecido a ponto de viver a sua vida. Você vive com muletas. Irmão, ora por mim. Jesus, abençoa, Senhor. Eu ainda não consigo orar por ninguém, mas eu chegarei lá. Se você se sente assim, ainda fraco na sua vida com Deus, se você sabe que o inimigo tem trazido constante ameaças à tua vida, eu queria também orar por você, amado irmão. Pastor, mas o que é que vão pensar de mim? Eu sou crente na igreja. Não fique preocupado com o que os outros pensam de você. Veja agora a necessidade de um renovo de Deus na tua vida. Talvez aquilo que você está vivendo no teu trabalho, com os teus colegas, não esteja agradando a Deus. Talvez esteja te satisfazendo a tua carne. Talvez a tua vida na faculdade, na escola, não esteja agradando ao Senhor. Isso esteja agradando talvez aqueles que participam das brincadeiras, das piadas de mau gosto. Talvez lá na tua casa, no escondidinho do teu quarto, quando você está visitando sites que você sabe que não agradam a Deus, fazendo coisas que entristecem ao coração do Senhor. Se isso está acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, não permita que continue, mas abandone o pecado. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor.